grande nos estádios a cada jogo. E esses times são conhecidos mundialmente, porque os seus campeonatos são exibidos. A Premier League passa aqui nos Estados Unidos. Passa na televisão. O cara consegue ver. O Campeonato Brasileiro, ninguém vê. Copa do Brasil, nem existe. Libertadores, muito pouco. Então, esse Mundial é uma chance de um clube como o Flamengo, como os demais também, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e etc. Monterrey, que está classificado, de você jogar bola. Como o Domenech está aí, está firme aqui. Jogar bola. Mostrar bom futebol. As pessoas falam, cara, esse time brasileiro joga bem. Encarou tal time, derrotou, perdeu, mas eu acho que isso é muito importante. Não é pensar só no resultado, é pensar na imagem que o clube pode deixar. Isso é importante sim. Porque esse bilhão de pessoas, parte dessas bilhões de pessoas que não veem o brasileiro, estão vendo esses jogos. Porque agora, domingo, eles não vão ligar para ver o Flamengo, querem ver o Bayern. Muitos querem ver o Bayern. O que o Bayern vai fazer? Quem é o adversário? É o time do Brasil, o Flamengo. Legal, vamos ver. O Flamengo faz um bom jogo, isso deixa uma boa impressão, deixa uma boa imagem. Isso é importante para a imagem do clube. Os bobos não vão entender isso nunca. Vai ter sempre um idiota que vai dizer, não, você está dando uma desculpa para a derrota. Eu não estou aqui porque eu não estou aqui para ficar defendendo clube nenhum, eu estou falando do geral. Isso vai para o Fluminense, Palmeiras e Botafogo também. O Fluminense vai enfrentar o vice-campeão europeu. Vai ter muito mais gente vendo o Fluminense do que num jogo normal do brasileiro, gente. Ou da Libertadores. Um público que não olha para o Fluminense, para o Palmeiras, Botafogo, o Flamengo vai olhar. Então acho que jogar bem é muito importante. Competir, jogar um bom futebol. E o Flamengo tem condições de fazer isso. Deixar uma imagem legal. E tentar vencer. Tentar vencer. Acho que passa por aí. O jogo do Chelsea já teve uma repercussão muito boa. Muito boa. Eu fui à coletiva depois, estava cheio de jornalistas ingleses muito curiosos. Perguntando coisas ao Felipe Luiz e querendo entender. Porque eles viram um time sul-americano dominar o Chelsea. Aí alguém fala, não, o Chelsea não é o mais forte. É o quarto colocado da Premier League, cara. Tem um investimento de 1,5 bilhão de euros. Isso dá para pagar a dívida de quase todos os times brasileiros. Por exemplo, o Flamengo pode colocar no meio campo o Gerson, o Pulgar e o Jorginho. Os três jogaram na Europa. O Jorginho no nível de primeiríssima prateleira. O Luiz Araújo jogou também na França. O Plata passou, sem sucesso, mas passou pela Espanha, né? E o Bruno Henrique na Alemanha. Os 6 jogaram na Europa, os 6 têm uma ideia do que é jogar contra equipes assim. O Alexandre Idem, né? O Léo Ortiz não passou, mas tem muito jogador com qualidade de passe no meio campo e na linha defensiva para reter a bola. Eu acho que isso é muito importante. Reter a bola. Aproximação, troca passe, sai jogando, fica com ela. O Bahia vai ter que correr para recuperar a posse, o Flamengo vai duelar para recuperar de volta, pressionar a saída de bola e ter velocidade, né? Para os momentos em que o Bahia estiver no campo do Flamengo, conseguir sair em velocidade. E aí o Plata e o Bruno Henrique podem ser muito importantes também. O Wesley, hein? Eu acho que a coisa passa por aí. Eu acho que é o caminho mais razoável para o Flamengo fazer um jogo competitivo contra o Bahia. Eu já vi pessoas falando, não, tem que jogar fechado. Eu penso o contrário. Eu acho que se jogar fechado, todo trancado lá, na linha do que fez o Botafogo contra o PSG, eu acho que não vai dar muito certo, não. Acho difícil dar certo. Repito, a não ser que isso aconteça não por opção, mas durante o jogo. Isso contra qualquer adversário pode ocorrer. Você pode estar jogando com um adversário mais fraco, tem um jogador expulso e esse cara vai te botar contra as cordas. Você vai ficar encurralado, você vai ter que se defender. Contra um time forte, isso deve acontecer. O que eu acho que não seria bom para o Flamengo é partir ter esse plano como plano prioritário, plano A. Acho que aí não. E acho que os caras que ele pode colocar em campo têm qualidade, experiência o bastante para exercer esse tipo de jogo. Jogo de retenção da bola, brigando pela posse, pressionando o adversário no seu próprio campo em alguns momentos e tentando fazer o time dos caras correrem também, né? Porque se você deixa a bola para o adversário, você que fica correndo para lá e para cá para marcar. Então fazer também, usar esse outro aspecto. O jogo vai ser 4 da tarde aqui. Como eu já expliquei antes, vou reforçar aqui. O sol aqui, ele fica mais forte das 2 até as 4, 5 e pouco da tarde. Então, a maior parte do jogo será disputado numa temperatura que é mais alta do dia. A previsão é de 31 graus. Pode colocar uns 33, 34 de sensação térmica no jogo, então, mais de quem está correndo lá naquela lua. Então vai estar muito calor, a não ser que haja uma reviravolta, ou caia uma chuva de verão, que dê uma refrescada, como aconteceu ontem. Estava nublado,
Juventus e City, mas muito abafado, calor assim, e o sol aqui é tipo o sol do Rio de Janeiro no verão, naqueles dias quentes, sabe? Aquele que quando você está andando no sol, você sente o braço, né? O sol bate no seu braço, você está de camisa, você sente o braço dar uma ardida, sabe? Aquele sol que castiga. E deve ser assim, Miami é um pouco mais fresco do que Orlando, onde eu estou, porque tem praia e tal, mas é calor também, como o Rio de Janeiro tem praia, é quente pra caramba no verão. Então, e esse papo, não, porque aqui não sei aonde, na minha terra faz 40 graus. Amigo, você não está jogando contra o Bayern de Munique, e também não está jogando contra o Flamengo, você não está correndo dentro de campo, você está aí fazendo sei lá o quê. É o calor para quem está jogando futebol, uma partida física, disputada que deve ser. E aí eu acho que o Flamengo pode tirar um proveito, porque é óbvio que os jogadores do time alemão estão menos adaptados, né, a jogar numa alta temperatura e em final de temporada. Então existem alguns pontos que podem ser, tem que ser bem explorados. Tanto o Flamengo como o Bayern de Munique fizeram o último treino já visando o jogo de amanhã. E como eu já havia falado aqui no canal, Flamengo e Bayern de Munique usam o mesmo CT para treinar. Como assim, Flazoeiro? O complexo lá da ESPN é muito grande, são 30 campos, sendo 17 campos de futebol. E hoje, como o Flamengo e o Bayern treinavam no mesmo horário, eu fui fazer uma matéria para o jornal O Gonçalense e eu vim andando do estádio, do campo que o Flamengo treinava até o campo em que o Bayern de Munique treinava. Deu mais ou menos uns 6 minutos e meio, quase entre 6 minutos e meio e 7 minutos de caminhada. Eu ando bem rápido, né? Mas, assim, só para lembrar vocês, nenhum campo vê o outro, porque tem um campo aqui, aí tem uma espécie de um prédio aqui no meio, e aí o Bayern treina na outra ponta. Imagina como se fosse um T. O Flamengo treina em uma ponta, tem um prédio aqui no meio, tem um complexo inteiro aqui no meio, e o Bayern de Munique treina na outra ponta. Como eu disse, nem o Flamengo pôde acompanhar o treino do Bayern, nem o Bayern pôde acompanhar o treino do Flamengo. Apenas os jornalistas que acompanhavam o Bayern também poderiam acompanhar o Flamengo, só que os dois treinos foram abertos no mesmo tempo, e aí tinha 15 minutos para a imprensa. Então era meio que assistir um pouquinho o treino do Flamengo, sair andando e ir lá assistir um pouquinho o treino do Bayern. Foi basicamente isso que a gente pôde ver. Eu vi lá o Neuer fazendo um trabalho e tal, inclusive ele deu bom dia para a imprensa brasileira que tá falando bom dia em português. E assim, gente, agora é hora da gente acreditar, agora é hora da gente confiar, agora é hora da gente, mano, acreditar, porque a única coisa que cabe para nós torcedores é confiar que amanhã, aqui no Red Rock Stadium, o Flamengo vai escrever mais um capítulo da sua gigantesca história. O Flamengo vai escrever mais um capítulo da sua linda história. Para nós, só isso que cabe. Agora de Palmeiras e Botafogo, porque hoje começou as oitavas de final do Super Mundial de Clubes. O que acontece, gente, é o seguinte: o Palmeiras, ele eliminou o Botafogo, né, nessas oitavas de final. A gente pôde acompanhar um jogo. Vou dar minha opinião sobre o jogo. Eu acho que o Palmeiras, o Botafogo, respeitou muito o Palmeiras. Tinha que ter ido mais pra cima. O Botafogo, ele só começou a atacar o Palmeiras mesmo depois que tomou o primeiro gol. Depois que tomou o gol, já na prorrogação, aí começou a atacar o Palmeiras. Eu acho que o grande erro do Botafogo nessa partida foi esse. Agora o Botafogo está eliminado e o Palmeiras é o primeiro time brasileiro a ser classificado para as quartas de final. O Botafogo tá fora, o Palmeiras continua, vai enfrentar Benfica ou Chelsea. Bom, mudar o assunto aqui agora para falar sobre a resposta que o técnico Felipe Luiz recebeu no término do treino de hoje. Havia até uma expectativa muito grande de Nico de la Cruz estar relacionado para a partida e para o jogo de amanhã. Porém, não se confirmou a informação que o próprio Nico de la Cruz falou, que ele disse que ele iria para o jogo, ou que teria possibilidade dele ir para o jogo, que ele estava ansioso para ir para o jogo. Porém, o departamento médico trouxe para o técnico Felipe Luiz a resposta de que não, o De La Cruz não está 100% ainda e não está pronto para ir para o jogo. A expectativa é que o De La Cruz ele seja relacionado para o jogo contra o Paris Saint-Germain ou o Inter Miami, caso o Flamengo se classifique amanhã em cima do Bayern de Munique aqui. Tem que sempre falar isso, tem que se classificar amanhã. O próprio Nico de la Cruz falou, para o jogo de domingo,
pode ser que eu vá. Se eu não for pro jogo de domingo, eu vou pro próximo, porque eu tô confiando na possibilidade de jogar aí as quartas de final ou de estar à disposição nas quartas de final do Super Mundial de Clubes. Então, amanhã nós temos essa missão de se classificar em cima do Bayern de Munique. O técnico Felipe Luiz não vai poder contar com De La Cruz. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Jorge Jesus, porque aí sim o negócio está fechado, o Mister tomou a decisão, como eu disse no começo do vídeo, o que ontem ainda era uma negociação, hoje virou negócio fechado, e o técnico Jorge Jesus está a caminho do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O treinador aceitou a proposta dos árabes e vai a caminho aí de ser o novo técnico do Al Nassr, time onde hoje joga o Robozão e onde pode jogar o Gerson. Como nós trouxemos no vídeo de hoje de manhã, o Jorge Jesus, enquanto negociava com o Al Nassr, ele pediu a contratação do Gerson. Ele pediu que os árabes contratassem o Gerson. Imediatamente, os árabes entraram em contato com o pai do Gerson, que é um dos seus empresários, e fizeram uma proposta. A proposta salarial do Al Nassr para o Gerson hoje, ela é melhor do que a proposta do Zenit para o Gerson. Agora, cabe o Gerson tomar a decisão ou decidir o que ele vai fazer da vida dele. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo está em busca de um meio-campista que possa disputar posição com Arrascaeta, e o nome que ganhou força nos bastidores é o de Thiago Almada, ex-Botafogo. Atualmente no Lyon, da França, o jogador vive um momento conturbado após o rebaixamento da equipe no campeonato francês, o que pode facilitar sua saída. A princípio, a Almada tem como preferência seguir atuando no futebol europeu, mas segundo fontes próximas ao jogador, ele estaria aberto a um retorno ao Brasil desde que receba um bom projeto esportivo e uma proposta financeira compatível com seu nível técnico. Internamente, o nome de Almada é muito bem avaliado pelo técnico Felipe Luiz, que acredita que o meia se encaixaria perfeitamente no esquema ofensivo do Flamengo. Felipe vê em Almada um jogador versátil, com qualidade no passe, boa visão de jogo e capacidade para atuar tanto centralizado quanto pelas pontas, podendo ser uma sombra para Arrascaeta e também jogar ao lado dele em certas formações. Outro ponto que favorece a possível negociação é o bom relacionamento entre o dirigente José Botu e os representantes do jogador. Esse elo pode facilitar as conversas e tornar o processo mais ágil, caso o Flamengo decida avançar com uma proposta oficial. O Lyon, diante do cenário de rebaixamento, deve negociar alguns de seus principais atletas para aliviar a folha salarial, e Almada é um dos nomes que podem sair. O Flamengo estuda a melhor estratégia para viabilizar a contratação, cogitando inclusive um empréstimo com opção de compra ou até uma proposta definitiva, dependendo dos valores exigidos. A diretoria vê em Almada um nome com grande potencial técnico e de valorização futura, além de ser um jogador jovem, com experiência internacional e passagem pela seleção argentina. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Thiago Almada será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!